capítulo 12, a partir do verso número 13. Vamos falar hoje sobre a parábola do rico insensato. Verso 13 diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Pai, te cultuando, Senhor, nesta noite. Estamos na tua presença para te render louvores e adoração, porque reconhecemos que só o Senhor, o único Deus, é digno. Pai, fala conosco nessa noite, Senhor, o que precisamos ouvir de ti, Senhor. Que a tua palavra, ela venha como uma flecha aos nossos corações. Deus, os teus filhos que puderam, que o Senhor deu condições para ofertar e dizimar, como também os que não puderam, Senhor, prospera o teu povo. Traz resposta, traz provisão, providência, traz, Senhor, a sustentação, faz o milagre. Ó Deus, opera, como também nessa igreja, os compromissos que nós temos, a programação do próximo mês, Senhor, que nós precisamos, os compromissos a honrar. Deus, que no nosso coração jamais exista a avareza, mas a generosidade de poder fazer com alegria, com amor, sabendo, Senhor, que nada trouxemos, de sorte é que nada vamos levar dessa terra, Pai. Fala conosco nessa noite, precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, naquela época, o pessoal já tinha alguns costumes de, em algumas questões, precisava tratar, eles chamavam os rabinos para que viessem auxiliar quanto a que decisão tomar, como se resolver algumas situações. Os rabinos, eles eram consultados e também chamados em uma situação para resolver, às vezes até certos conflitos, ou até certas situações que precisavam de resposta, de resolução. E aqui nós vemos essa parábola começando com um fato, depois Jesus vai falar a parábola para trazer uma resposta mais clara, diretiva, para que eles entendessem. E assim eles pegam e abordam Jesus
quanto àquela situação. Veja que um homem no meio da multidão, ele chama por Jesus e diz: olha, pede para o meu irmão aí, chega com um conflito, chega com uma situação, para ele me dar a minha parte da herança. Aí Jesus prontamente responde a ele: sou colocado juiz sobre vocês para resolver isso aí, não. Eu não vou resolver entre vocês isso aí, não. Porque na verdade Jesus sabia, eles queriam envolver Cristo, queriam uma resposta naquela situação. Mas o que eu acho interessante, gente, quando a gente olha assim para Jesus, eu não sei se em outubro, eu vou dar uma sequência de estudo na quarta-feira, Jesus como a nossa maior referência. Jesus é referência de vida de oração, Jesus é referência de relacionamento, Jesus é referência de obediência ao Pai. Então temos Ele como uma referência. E quando a gente começa a ver como Jesus ele tratava em situações, como ele tratava conflitos, como ele era bem direto quando se precisava ter uma resposta em qualquer situação, como ele tratava, como ele treinava os seus discípulos, como ele não era omisso a isso. E chamaram ele e disse, Jesus sabendo que a situação qual era. Jesus bem sabia que o que aqueles dois irmãos estavam precisando não era de uma resposta. Jesus, na sua onisciência, sabia onde estava o conflito daqueles dois homens. Eles queriam envolver Jesus para lhe dar uma resposta. Manda ele me dar aqui, tendo em vista que os rabinos, eles eram consultados e sair para ajudar diante de uma situação. E Jesus foi lá no coração deles, sabendo que eles de fato eram. Jesus disse, não vou não. Em outras palavras, eu não vou me meter nisso não. Eu não fui colocado sob juiz dessa situação não. Porque de fato Jesus sabia onde é que estava o problema. Porque o problema deles não estava em Jesus dar uma resposta certeira, em Jesus dar uma resposta bem adequada, uma resposta que resolvesse aquele conflito ali. Jesus sabia que o problema não era uma resposta que eles queriam. Parecia dois homens, parecia aquelas duas crianças, mas ele tem meu carro, que o carro é meu, não, o carro é meu, me dá meu carro, tal, né? E Jesus sabia onde estava o problema ali, que não era uma resposta. Jesus sabia que a grande questão estava no coração dos dois. Não adiantava Jesus dar uma resposta ali, vá, libera a herança dele. Libere, não, é direito dele, libere, não. Jesus sabia que o problema estava no coração dos dois, ou seja, aqueles dois homens eram duas pessoas avarentas. Logo, se Jesus desse uma resposta ali, como eles queriam, eles não iriam tomar conhecimento da problemática em si. Eles não iriam enxergar o que os moveu para isso. Que na verdade o que eles precisavam não era de uma resposta, era enxergar a raiz daquele problema. O que os levou àquela discussão. O que os levou a querer dividir a herança, cada um pegar a sua. Jesus mostra que o problema era a avareza existente no coração daqueles dois homens. Enquanto eles fossem gananciosos, nenhum acordo iria ser satisfatório para ninguém. Porque a maior necessidade deles era de uma transformação, mas de uma transformação de coração. A maior necessidade real deles, que Jesus ele sempre, quando ele confrontava,
quando ele exortava, ele confrontava e exortava ensinando. As pessoas chegavam, às vezes, como um fato desse aqui, cheias de conflito, cheias de razão, e Jesus ensinava a verdade, mostrava a verdade para que eles enxergassem o quão errados eles estavam. Jesus não dizia, se você está errado, você está certo. Não, ele mostrava. Por isso ele, na sua grande sabedoria, contava-lhe uma parábola para que eles entendessem. Vou aqui mostrar a vocês e procure enxergar aqui isso. E ensinava a verdade às pessoas, confrontando os seus atos pecaminosos. Porque a maior necessidade daqueles dois homens era uma transformação de coração. O que eles estavam precisando não é cada um ficar com a sua parte. O que eles estavam precisando era de uma mudança interna. Era de uma mudança de coração. E aí eu me lembro daquele rapaz, aquele jovem rico, que Jesus o abordou e ele chega, Jesus confronta ele, conversa com ele, e ele diz que é praticante dos mandamentos. Jesus conhece os mandamentos, eu os pratico desde cedo. Muito bem. Aí Jesus vai lá no coração dele, sabe o que está lá dentro, aí diz, faça o seguinte, pegue os bens que você tem, venda, dê o dinheiro, reparta com os pobres e me siga, que eu vou lhe dar um tesouro no céu. E aquele rapaz, ele deu as costas e saiu, entristeceu-se. E Jesus disse, olha, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque a avareza, o sentimento existente, egoísta existente no coração daquele rapaz, fez com que ele trocasse o céu pela terra. Fez com que ele desse as costas a Cristo e negasse um convite de morar na eternidade para ficar na terra com as suas riquezas. Jesus quis mostrar àqueles dois homens que nós não tornaremos a vida mais rica adquirindo mais coisas. Nós vivemos numa pressão tão grande nos dias de hoje, quanto aos conceitos que são criados, deturpados, referentes à conquista, referentes a sucesso, referentes a crescimento. Somos tão bombardeados de todos os lados diariamente, que às vezes, se não tivermos cuidado de vigiar o coração, nós somos sugados por conceitos e as expressões que vêm sobre nós. Pessoas cristãs que já se questionaram quanto à sua vida com Deus estarem erradas ou certas, por não possuir bens materiais ou financeiros. Porque a verdade é que nós vivemos um tempo em que abençoados são aqueles que têm coisas. Quem não tem, algo errado está. Mas na cultura do reino de Deus, as coisas não são assim. Na verdade, isso mais revela uma avareza. Isso revela mais um desejo por bens, por coisas tão grande, que eles conhecem a bênção de Deus que atingem tanto o ímpio como os filhos de Deus, pela sua graça. Eles conhecem a bênção de Deus, mas não conhecem o Deus da bênção. E são movidos por esses desejos desenfreados de ter. Quanto mais tem, mais se quer, porque é meu, porque eu suei, a Bíblia não vai condenar de hipótese alguma, em momento algum, você fazer uma economia, você ter um certo cuidado com alguma coisa, você fazer um planejamento, a Bíblia não condena. Mas também, se ter aquilo, você é fiel a Deus, mas se de repente não tem, você continuar fiel a Deus do mesmo jeito, sabendo que o seu coração não é dominado por aquilo. A questão é, se Jesus voltasse hoje, o que você tem guardado vai ficar para quem? Que tesouros nós temos juntado? E Jesus ali, abordando aqueles homens, confrontando eles, Jesus vai contar uma parábola com a intenção de revelar
os perigos que se escondem no coração avarento. A Bíblia diz que a avareza é como um pecado de idolatria. Você conhece uma pessoa avarenta? Você já viu como os avarentos, como eles têm certos problemas de relacionar-se com pessoas? Como eles têm uma certa dificuldade de se relacionar? Geralmente os avarentos são muito, a sua face é muito rígida. Eles têm certos problemas. E quando a Bíblia diz que a avareza é como um pecado de idolatria, é porque de fato a avareza faz com que tal pessoa se torne servo dele. O pecado, você já viu que, já prestou atenção que os pecados eles desfiguram o rosto das pessoas, e só em olhar pelas pessoas consegue se até detectar em quais pecados impera e domina tal pessoa? Mesmo assim, a avareza faz com que o ser humano ele tenha uma visão de si, ele tenha um apego a coisas, de tal forma que ele se fecha no seu próprio mundo, e ele não consegue saciar-se daquilo que tem, porque o avarento é assim: quanto mais tem, mais ele quer, quanto mais possui, mais ele quer. É sempre o coração voltado para coisas, são pessoas altamente presas, são pessoas altamente enraizadas nisso aí. É bom ter algumas coisas, é interessante, mas que isso não pode jamais mexer na minha adoração ao Deus único, que isso jamais venha mexer na minha vida com Deus. E Jesus começa a contar uma parábola para eles, vai contar uma história, uma espécie de resposta. Deixa eu responder aqui a vocês. Aí começa a contar a parábola. Olha, certo homem, ele estava arrazoando consigo mesmo, ele estava pensando consigo mesmo, dizendo: que farei, pois eu não tenho onde recolher os meus frutos? Eu tenho muita coisa, o que é que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho? Aí ele disse: eu já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores e vou colocá-los todos lá, e vou dizer à minha alma: alma, come, bebe e descansa. E vou ficar por muito tempo da minha vida só nessa. Vou descansar. Você já viu como as pessoas, é mais ou menos as pessoas, você já viu como as pessoas têm tanta sede de se aposentar, até antes do tempo? Tem pessoas que até inventam que tem problemas no corpo para se aposentar. Para quê? Para ficar sem fazer nada, não é? Então veja só, aí ele conta a história. Então o homem fez isso. Ele juntou, disse: vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir celeiros maiores e vou colocar tudo o que eu tenho lá dentro. E vou dar um descanso à minha alma, vou viver assim, ó, de boa, vou viver da minha tranquilidade. Aí Jesus chega para ele e diz assim: olha, louco, hoje pedirão a tua alma. Essa alma que tu disse que vai dar descanso a ela, essa alma que você diz que agora não precisa mais de nada, que tudo que tem já dá. Hoje pedirão a tua alma, o que tu tens preparado ficará para quem? Jesus mostra com isso que a avareza é algo sem limites. Faz a pessoa sempre querer mais e mais. Veja o verso 17 e o verso 18. Ele razoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos, recolher. E disse: farei, derrubarei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Jesus começa a mostrar, a responder àqueles dois irmãos, mostrar para ele que a pessoa que é avareza é algo que não tem limite. Veja, eu derrubo meu celeiro, faço maior e coloco lá. É sempre assim
querendo aumentar, é sempre insatisfeito com o que tem. Porque o avarento é assim, ele é sempre insatisfeito com o que tem. Agora não pense você que a avareza é só fruto de coisas materiais ou terrenas. Tem gente que tem avareza por cargos que exercem em seu trabalho. Tem pessoas que são avarentas pelos seus certificados, pelo seu saber. Tem pessoas que vivem nesses conceitos. E Jesus mostra que a avareza é algo que não tem limite. Faz a pessoa sempre querer mais e mais. Os que se contentam com as coisas que o dinheiro pode comprar, corre o risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar. Isso não quer dizer que Jesus ele vai ficar aquém das nossas necessidades. Eu estava por esse dia em casa. Quando eu olhei, eu estava com 4 relógios. Eu disse, para que 4 relógios? Só tenho um braço para usar. Eu peguei assim, Jean, dá fim isso daqui para mim, por favor. Estava até pesando o dinheiro. Resolve isso aqui para mim. Estava com os livros lá em casa, que eu já tinha lido ele, tudinho. Está ali para quê? Aí juntei e disse, não, vou vender esse livro por 5, 10 reais. Para quem está com isso aqui? Ao conversando com uma pessoa, disse assim, Luciano, com o dinheiro parado em casa, né? Sem usar nada, está ali parado sem fazer nada. Disse, pois é. Para quê? Para você olhar a pessoa, tem pessoa que tem 20, 30 pares de sapato. Para que só tem calçado? Para que só tem 2 pés? Não é? Você começa assim a olhar, mas assim, não é? Faça o seguinte, mas não sou avarento não, não? Dos 20, dê 15. Dê, venda não, dê. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora se é avareza ou se não é. Porque o avarento, ele sempre está querendo, ele nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito com o que tem. Ele sempre quer mais, mais, mais e mais e mais. E nesse querer desenfreado das coisas, ele acaba perdendo esse contato principal que é com Deus. É aí onde entra a questão da idolatria. Porque o que mexe com as nossas emoções, o que mexe com o nosso tempo, o que toma o nosso serviço, talvez é um Deus que nós tenhamos. Que se mexe com as nossas emoções, se mexe com o nosso tempo, se mexe com a nossa vida, talvez seja um Deus que nós temos escondido no nosso coração. E nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Tem gente que é mesquinho demais com as coisas. Tem gente que tem 200 panelas dentro da cozinha, para quê? Tem gente que é terrível. Não gosto de colecionar. Gente, eu conheci pessoas que, quando eu cheguei assim, tem um monte de calçado. Quando ela tirou um calçado lá, que foi botar no pé, o bicho, um salto aquele, né, torou. Eu disse, oxe, novinha. Não, porque faz tempo que eu não uso. Não usa, não dá para ninguém. Agora o lixo chega, é meu. Aí você pode olhar assim, mas acontece que não concorda, é a Bíblia. É a Bíblia, nós temos que procurar, nós temos que refletir a nossa vida. Se você for olhar na sua casa, eu vou fazer uma pesquisa na sua casa, eu vou fazer uma busca na sua casa, você vai ver que tem coisas que você tem demais, que você não faz uso, que você poderia estar ajudando alguém. Mas tem gente, não é? É igual aquele marido que gosta de dormir com aquela camisa cheia de buraco rasgada. Mas é a minha. Deixa que é meu, eu gosto dela. O lixo chama direto. Mas se você botar no lixo, se prepare que grande vai ser a guerra nuclear. O Talibã vai chegar na sua casa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a avareza não só quer dizer questão de dinheiro, nem bens materiais, essas coisas. Esse apego demasiado.
Não é que você vai ser irresponsável, não é que você não vai fazer planejamento, não é que você não vai se cuidar, não é isso. Mas é o apego. E o contrário disso é, tanto faz eu ter como não ter. Se eu tiver, eu sou fiel a Deus. Mas se eu não tiver, continuo fiel a Deus do mesmo jeito. Porque o avarento, ele é insatisfeito com o que vive. E essa insatisfação, ela vai desencadeando comportamentos como a murmuração, questionamentos. Vai levando a pessoa a ter essas posturas anticristãs. E daí vai começar a deficiência no seu relacionamento com Deus. Mas Jesus quis mostrar que a avareza é algo sem limite. O homem disse, não, esse celeiro está muito pequeno. Eu vou derrubar, fazer maiores e vou encher. Vou colocar tudo aí e vou viver agora antigamente. Lembra antigamente? Vou colocar um dinheiro na poupança e vou viver só de juro. Aí foi tudo diminuindo, até acabou as poupanças. Tem mais juros, não tem como viver mais disso. Mas porque o ser humano, ele sempre está querendo buscar uma facilidadezinha. Sempre. E o coração humano, ele é traidor, o nosso coração é traidor. Abra sua Bíblia em Provérbios 30, do verso 7 ao verso 9. Provérbio 30, do verso 7 ao verso 9, diz assim: duas coisas te peço, não mais negues, antes que morra. Alonga de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem pobreza nem riqueza. Dá-me só o pão que me é necessário, para que eu de fato não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Que palavra sábia. Não me dê nem pobreza, nem me dê riqueza. Porque se me der riqueza, eu posso esquecer do Senhor. Mas se me der pobreza, eu posso buscar meus errados e ilícitos e venha profanar o teu nome, Senhor. Me dê o equilíbrio. Me dê o equilíbrio para viver. Veja que palavra sábia que vai totalmente em contra a questão da avareza. Você vê que nessa fala aqui de Cristo, você vai ver que há 11 pronomes possessivos aqui nessa fala, a respeito da avareza, que era proferida por aqueles homens. É tudo uma fala voltada para si mesmo. É uma fala voltada para aquilo que ele tem, é meu, são os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, vou colocar o que eu tenho lá. É tudo voltado para si. Porque a avareza faz com que o ser humano ele passe a ter esse comportamento, a ter essa visão, a ter essa fala. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós temos, sim. Mas sabe de uma coisa? Nada trouxemos, de sorte é que nada vamos levar dele. Certa feita uma criança, isso foi aqui no Rio de Janeiro, pegou uma pedra, os pais saíram e tem um carro importado. A criança pegou uma pedra e começou a brincar de riscar o carro. Quando os pais chegaram que viram aquele carro todo arranhado, riscado, pegaram o filho, a mãe segurou e o pai batia na mão. Batia na outra mão, você aprender, não fazer isso. E bateu, a criança chorava, até a raiva passar. E foram, a criança não parava de chorar, começou a sentir dores, não parava de chorar. E dores, e as mãos começaram a inchar. Os pais começaram a ficar preocupados. E foram inchando, foram ficando roxas, ficaram desesperados, levaram para o hospital. E chegando no hospital, lá o médico leva, não tem que fazer cirurgia, insiste, infelizmente.
teve que amputar as 2 mãos. Os pais choraram, ficaram muito desesperados. Aí depois que fizeram a cirurgia, tudo que tiveram acesso à criança, a criança tornou, disse: pronto, papai e mamãe, eu não vou mais arranhar o carro de vocês. Estou sem as mãos. Os pais saíram de lá desesperados, se suicidaram. Sabe por quê? Porque às vezes se dá valor tanto àquilo que perece. Tenha cuidado, tenha. Mas até onde vale a pena uma briga, uma discussão por causa de um copo que se quebra, por causa de uma perda, por causa de um erro, quando se queria se acertar? Faz parte da vida perder dinheiro, faz parte da vida errar planejamento, faz parte da vida a gente gastar errado, faz parte da vida a gente pensa de um jeito e às vezes deu errado. A gente quer acertar e erra, faz parte. Isso faz parte. Isso é a vida. Tem seus erros e seus acertos, faz parte. O que nós temos que ter cuidado é não chegar ao ponto de gerar uma desavença, uma confusão por aquilo que vai ficar aqui nessa terra. Mais vale as emoções de uma pessoa, mais vale a alma de uma pessoa do que dinheiro, do que bens. Isso pode se conquistar novamente, se não conquistar, acabou-se. Mas as pessoas, elas têm mais valor do que as coisas. Ser humano vale mais do que coisa. As coisas passam, mas nós, em Cristo Jesus, vamos para a eternidade. Você já viu como o avarento é chato? É chato. O tal do avarento é chato. Eu digo mulher e homem. É ruim de conversar. Tem gente que dá tanto valor a dinheiro que você senta para fazer conta, ele quer até um centavo. Não está faltando 2 centavos. Onde é que eu vou arrumar 2 centavos, mãe? Não existe mais nem isso. Tem gente que é tão apegado a isso, tão preso a isso, e não nota que há uma possível idolatria no seu coração. Sabe como é que o cristão vive em relação ao dinheiro? Sabe como é? Temos que trabalhar, temos consequências do pecado, sem sombra de dúvida. Mas o dinheiro tem que correr atrás de mim, e não eu atrás dele. As coisas têm que vir às minhas mãos. Uns pelo fruto do trabalho, e outros porque Deus me dá. E não eu estar correndo, feito um doido para lá e para cá, me acabando com a minha vida, perdendo o meu contato com Deus, pisando em gente, acabando com o relacionamento por causa de coisas que vão perecer, que vão ficar. Jesus estava mostrando também que a avareza, veja o verso 19. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Jesus estava mostrando que a avareza é a manifestação de um egoísmo focado em si mesmo. Se Jesus mostrou que a avareza é algo que é sem limite, não tem fim, ele também estava mostrando que a avareza é a manifestação de um egoísmo focado em si mesmo. Porque quando Jesus estava falando aquela parábola, ele estava mostrando que a avareza, o avarento, ele ignora Deus e ignora também o seu próximo. Ele vive para si. Ele vive para ele mesmo. Eu estava lendo um livro por esses dias e o autor contou a história de um motorista que ele contratou. E esse motorista, chegou assim, quando olhou, contratou o motorista, fez a entrevista, tudo certo, tal, lá vai. E ele chegou no estacionamento da casa dele, viu um carro. Aí ele chegou para a esposa dele: minha filha, de quem é aquele carro? Do motorista que você contratou. Se é. Diz, com 3 meses de trabalho, ele olhou o estacionamento, um carro novo, zero. Minha filha, aquele carro de quem é? É do motorista. Ele disse, já 3 meses de trabalho? Tão pouco tempo? Aí ele se aproximou, foi conversar com o motorista. Tudo bem e tal? Vi que você tem um carro, já trocou 3 meses de trabalho? Sei. Tem alguma renda fora isso aqui? Disse, sim, eu trabalhei tantos anos numa determinada empresa e me colocaram para fora. E eu peguei o dinheiro que eu tinha, eu morava em uma casa e construí uma casa em cima. E aluguei a parte de cima. Juntei dinheiro, consegui o trabalho, fui pegando a minha renda do outro trabalho, mas o aluguel foi juntando.
comprei o terreno ao lado. Depois construí uma casa, depois construí outra em cima, chamado sobrado, né? Depois construí mais outro lá, sobrado. Tenho hoje 6 sobrados. Aí ele disse, rapaz, muito interessante. Queria convidar você para ir nas minhas palestras, para falar disso aí. Muito interessante. E veio um trabalhando para isso, e eu consegui comprar o carro que eu queria. Juntei o dinheiro, já tenho lá tudo alugado. Estou partindo para comprar outro terreno, para construir outro sobrado. Sabe, tá, que bom, tal, lá vai. Aí disse, sim, mas me fale da sua família. Seus filhos devem ter muito orgulho de você. É, sim, também. Eles estudam onde? Devem estudar bem. Disse, não. Aí disse como é que os filhos estudavam. E a sua esposa? Não, a gente, você sai com a sua família? Não. Tem que economizar. Eu estou focado, né? Essa palavra, todo mundo hoje é focado, né? Estou focado. Estou focado, a gente não sai, a gente evita, porque gasto. Vai gastar. Então, eu estou focado em comprar um terreno. Aí, estava lá e viu, ele começou, pediu licença, eu queria almoçar. Quando abriu a marmita para o almoço, tinha arroz e ovo. Ele parou assim, olhou para ele e disse, esse é o seu almoço? Eu preparo, trago de casa logo cedo, deixo aqui. Mas você consegue viver comendo só isso? Claro, eu tenho um alvo. Estou focado, não posso estar gastando. Arroz é barato e ovo também é barato. Ele disse, se você passa essa mesma alimentação para a sua família, sua casa, sua esposa, seus filhos? Sim, claro. Não, nós não temos lazer, nós não temos isso, não. Nós temos que economizar. Temos que ter cuidado, senão nós vamos adquirir as coisas. Ele disse, olhou para ele e disse, você é um miserável. Como é que você consegue ganhar as coisas destruindo sua família? Ter uma esposa oprimida, filhos oprimidos dentro de casa? E ainda miserável estar comendo arroz e ovo para fazer economias, para construir certas coisas, quando você já tem tudo isso aí. Se você é um miserável, ele disse, quase colocou o cara para fora do emprego. Aí ele disse, isso não é uma pessoa próspera, isso é um avarento, que ele quer conseguir as coisas, mas deixando um rastro de destruição para trás. Era isso que Jesus estava querendo mostrar para aqueles 2 irmãos, contando essa parábola, mostrando que a vida não é assim, mostrando que você não tem como conseguir algo sem Deus, mostrando que a vida, ela não tem sentido você recuar, se esconder, querer viver como um robô e deixar de se relacionar com pessoas, porque você vive no seu mundo com foco material, financeiro, e não se relaciona com pessoas. Gente, nós não chegamos a lugar nenhum sem a ajuda de pessoas. Nós não vamos conquistar nada de valor sem pessoas, e muito menos sem Deus. Nós não vamos conseguir nada na independência de Deus, ou independência do nosso próximo. Jesus estava mostrando àqueles 2 irmãos, contando essa parábola, que a verdadeira vida não é você viver para si, não é você viver um egoísmo, não é você pegar que é meu, porque é meu, não. É você saber que o que chega às suas mãos, isso aí deve ser também repartido por misericórdia com o seu próximo. Por isso Jesus aborda aquele jovem rico, pega o que você tem, pega o dinheiro e reparta com os pobres. E me siga que eu vou lhe dar um tesouro no céu. Mas tem pessoas, irmãos, que não entendem essa mensagem da cruz, que a mensagem do Evangelho entra por partes em seus corações. Estava hoje em casa, quando eu falei com as meninas, disse, olha, eu queria que você me desse aqui. Falei com as meninas, estava na casa da igreja, disse, me dê uns alimentos desses separados, que aqui ali eu estou encontrando famílias na rua, catando recicláveis, senhores, e eu queria dar.
As meninas se separaram lá. E hoje de manhã eu disse: Espírito Santo, me mostra aqui quem eu vou dar isso. Eu fui levar a Levi na escola. Quando eu voltei de longe, levar uma senhora. Eu disse: aquela é a primeira. Parei o carro e disse: senhora, vem cá, por favor. Abri a mala. Se a senhora aceita, se aceita. Toma, eu lhe abençoe. Peguei outro, tirei da mala, deixei no sofá. Eu disse: Espírito Santo, me mostra quem é a próxima. Peguei o lixo lá fora, lá dentro, fui botar no portão. Eu botei no portão, quando eu olhei para a minha esquerda, lá vinha duas senhoras, uma no lado, com aqueles carros de geladeira, cheia. Eu estou falando de senhora, estou falando de jovem. E outra do outro lado. Eu olhei de longe, fiquei lá olhando no portão para ela, aquele rosto de sofrimento. De quem muitas das vezes tentou, mas não conseguiu. Planejou, mas deu errado. Aquele rosto assim, porque não é fácil. Está começando a vida é uma coisa, mas está no final dela é outra história. Tem toda assim uma vida que foi vivenciada. E eu olhei assim para ela, deixei ela se aproximar. Quando ela chegou no lixo, tinha aqueles plásticos de detergente no saco. Ela meteu a mão, abriu, puxou. E eu assim com ela esperando. Eu disse: senhora, a senhora quer? A senhora aceita? Eu disse: claro, meu filho. Claro. Eu disse: toma. Eu tinha sobrando. Mas assim como Ele cuida das aves do céu, Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de você. Ele sabe os sonhos que Deus, eu posso até dizer isso aqui, tem a seu respeito, são maiores do que os seus. O projeto de Deus para você é muito maior do que o que você pensa. Ele conhece a sua vida. Ele sabe as contas vencidas. Ele sabe quantas das vezes você tentou, planejou, errou, não deu certo. Ele conhece tudo. Nós vivemos por fé. Não se apegue a nada dessa terra. Se Deus quiser dar muito a você, dê. Agora, quando chegar às suas mãos, aprenda a repartir com quem não tem. Porque não é seu. Nem a terra que nós estamos é nossa. Pertence ao Senhor. Não temos nada aqui. Desfrutamos daquilo que chega às nossas mãos. Se Deus quiser lhe dar muito, glória a Deus. Agora, quando chegar nas suas mãos, aprenda a repartir. Aprenda a abençoar vidas. Jesus estava querendo mostrar isso a eles. Querendo mostrar que a avareza também é uma manifestação de um egoísmo focado em si mesmo. Mostrando aqui no verso de número 20. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Que tem preparado para quem será? Contando a palavra assim: olha, hoje é o dia da tua morte. O que tu juntou, o que tu deixou de desfrutar, o que tu deixou de viver em busca de sair desses bens, dessas coisas tudo, vai ficar para quem? Nem tu desfrutou. Mostrando a ele que não sabemos o dia que vamos sair dessa terra. Não sabemos a hora, nem como será, mas vai chegar. E podemos ser pegos de surpresa, amontoado de coisas as quais não desfrutamos. Porque juntamos pensando que vamos para a eternidade com Ele, mas vai ficar tudo. Gente, uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe o que é? Procurar viver. Mas nunca peguei um bicho de pé, irmão. Não é? Aquilo é uma coceira que eu não troco por R$10, não. É bom pisar no chão, não é? É bom. É bom levar uma topada lá no calçamento. Mas nunca a gente correu atrás de bola no calçamento, é verdade? É bom. Você está com gente. Você brincar, jogar dominó, irmã Gil. Quando? É
bom você rir. Às vezes a gente ri e brinca com um bolso lisinho. Não é? Mas a gente dorme e acorda tranquilo. E tem gente que tem muito, mas está na mira de alguém para morrer. E a gente não. Não tem o que tirar da gente. Mas tem uma coisa, tem um bem precioso aqui dentro, que eu vou para a eternidade com Ele, você vai também, e ninguém vai roubar de nós. Desfrute, mas não seja avarento. Viva a vida com intensidade. Aprenda a sorrir. Faltou na mesa? Traga a memória. Mas essa mesa já chegou tanta coisa boa que Deus mandou. Porque eu não sei viver esse momento agora. Eu vou aprender a viver esse momento. Porque eu sei, assim como Ele supriu lá atrás de outras formas, está suprindo dessa maneira agora, depois Ele pode suprir de outra maneira e vai ficar muito bem. Mas glória a Deus por isso. Jesus está querendo mostrar aqui a ele aqui, o que chegar às suas mãos não se apegue não. Aprenda o que chegar nas suas mãos, aprenda a viver isso com outras pessoas. Você não conhece as pessoas que estão ao seu lado. Você não sabe a dor delas. Você não conhece a necessidade material, alimentícia, financeira dela. E às vezes é um apego, às vezes é um egoísmo. Às vezes é eu, porque é meu, porque é assim. Gente, nós temos que aprender a viver o Evangelho. Nós temos que aprender a viver o Evangelho. Abra mão desse negócio de coach para viver com Cristo. Não dá não. Vivemos por fé, vivemos por fé. Você quer fazer um planejamento de conseguir algumas coisas? Glória a Deus, faça, consiga. Agora saiba, não bota o coração nisso não. Viva. Eu quero uma casa na praia, para quê? Para desfrutar, descansar? Glória a Deus, vamos lá. Faça isso. Mas não deixe isso roubar o sentido real da vida. De ficar ali, porque é aqui, porque sou eu, porque é meu, porque é assim. Não. Não adianta se apegar a isso. Porque hoje o Senhor pode lhe chamar. E você depositou tanto esforço, tanto egoísmo. Fez tanta mesquinharia com tanta coisa. Eu me lembro a minha amiga missionária Rosana. Uma prova, quantas das vezes? Uma prova grande. Ela recebia uma feira, e quando recebia a feira, pegava uma parte do que ela recebia para ela, ganhava. Para fulano, ficava ali, reduzia aquilo tudo, e ela vivia, e Deus sempre cuidou dela. Andava numa beca, que você dizia assim, essa mulher é rica. Que ela conseguia tudo no joelho. E Deus fazia. Mas quando chegava às mãos dela, ela já tinha. Isso aqui é para A, para B, para C. É você olhar que os talentos que você tem, você vê que nada nunca é para a gente. Até os dons espirituais que tem um bando de bobo, de tolo, de insensato, um bocado de coisa ruim. Que querem pegar os dons para si, que todos os dons é só para servir as pessoas. É só para servir, isso não é para si. E tem pessoas porque dá duas profecias certas, aí já fica, meu Deus. A profecia é para os outros, não é nem para você, você é apenas um instrumento. Às vezes Deus vai lhe usar para dizer assim, eu vou prosperar a sua vida e você vai continuar liso. Vou prosperar você. E eu aqui, Senhor, não é para você não, você é só um canal. Saber isso, Jesus sempre, você vê que o que Deus tinha de precioso era Cristo, e Ele deu para o próximo. Ele deu para as pessoas. Aprenda a viver a generosidade. A gente não dá daquilo que sobra, a gente dá daquilo que tem.
Sacrifício, sabe o que é uma oferta? Sacrifício daquilo que vai fazer falta a você. Vai fazer falta a você. Para que 200 pares de sapato dentro de casa? Para que 3 televisões, 4 televisões espalhadas dentro de casa? A avareza, ela cega os olhos. Jesus estava mostrando aqui no verso 20, que a avareza, ela cega os olhos da vida após a morte. O homem disse: o que eu tenho eu vou fazer aqui. Jesus disse: certo, hoje vamos pedir a sua alma. E depois daqui você vai para onde? Porque a avareza fez com que, estava mostrando que a avareza faz com que o homem só veja a vida aqui agora. E após aqui, como é que vai ser? E se hoje o Senhor lhe chamar, como é que vai ficar as coisas? Porque a avareza ela faz isso, cega os olhos da vida após a morte. A avareza não garante segurança de vida eterna, nem dá vida eterna para ninguém. Por isso Jesus falou assim: olha, para aquele jovem rico, eu vou lhe dar um tesouro no céu. Ele disse: eu prefiro a terra. Então fique. O homem, ele tem uma vida equivocada em relação à morte. Ele viveu uma vida aqui acumulando coisas, sem pensar após aqui. Tendo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava conversando ontem com o Fábio. A gente tem que voltar para o Evangelho. O Evangelho de Cristo é isso. A gente tem que ter muito cuidado com a palavra você é o centro. Não. Você não é o centro de nada. Você pode, posso nada. Você é, sou não. Você tem, tenho nada. Foi Ele que conseguiu tudo para mim. Isso não baixa a sua autoestima não, pelo contrário. Isso levanta a sua fé. E quando nos coloca no nosso devido lugar, quem nós somos. Eu não sou o centro de nada, quem é Cristo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o centro é Cristo. Não é o homem, não é o ser humano, é Cristo. Tem que voltar para a Bíblia, tem que voltar ao Evangelho. O Evangelho é isso. Se você vê que o seu irmão está precisando de alguma coisa, você cerra o coração, não dá, você peca. Você pode ajudar. É como aquele avarento que não dizima nem oferta. Ele desfruta da cadeira, ele desfruta do ar-condicionado, ele toma água que os dizimistas pagam, contribui, ele desfruta de tudo que os dizimistas e ofertantes faz. E ainda é cheio de queixa, cheio de razão. Mas está ali. Mas não posso. Quem pode? Quem pode? É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor que cuida de nós. A situação está muito... sim. Você só é fiel se tiver tudo favorável a você. Senão, não dá para ser fiel. Sim. Esse é o Evangelho de Jesus. Foi isso que Jesus fez na sua vida. Muito bem. No verso de número 21, para encerrarmos. Assim é o que entesoura ou que junta para si tesouros e não é rico para com Deus. Assim é o avarento. Assim é o avarento. Ele vive uma vida sempre querendo mais e mais, nunca está satisfeito. Ele vive focado em si mesmo. E ele vive cego com a vida após a morte. Porque ele pensa que o que tem vai ficar aqui vivendo para sempre. Assim é. Ou seja, o que é que significa ser rico para com Deus? Jesus falou aqui. Ele junta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Jesus estava mostrando, estava dizendo aqui com isso, que ser rico para com Deus significa, sabe o quê? Enriquecimento espiritual, não apenas prazer terreno. É que você tenha milhares de imóveis, carros, condições financeiras altas, maravilha.
Mas entenda que quando Deus nos dá uma condição financeira boa, sabe para quê? É para ajudar o próximo também. Quando Deus nos dá isso aí, é para ajudar as pessoas também. É um crescimento, porque que adianta ter tudo isso? Conhecer a bênção de Deus, mas não conhece Deus. Gente, tem ímpios aí, que são muito mais abençoados por Deus, materialmente, financeiramente, do que eu e você. Mas vão para o inferno. Não vão para o céu. Mas são abençoados por Deus, são. Porque a graça de Deus alcança todos. Deus abençoa, mas infelizmente. Mas são pessoas boas. Mas o céu não é lugar de pessoas boas. O céu é lugar de pessoas que entregam a sua vida, reconhecem que só Jesus Cristo é o Salvador e vive para Ele. Como é triste as pessoas serem ricas nessa vida e pobres na outra. Ser rico para com Deus é ter um crescimento espiritual com Ele. Ser rico para com Deus é saber quem é Deus através do seu relacionamento com Ele. Que adianta ter tanta coisa aqui, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.